Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Enquanto o pastor apresentava, eu falei aqui, gente, eu não sou mais visita, não. Eu tenho um pezinho aqui já faz tempo. Glória a Deus. Muito obrigada mais uma vez por me receber tão bem como vocês fazem. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, no verso 7 e depois o verso 32. Obrigada, Senhor. Tá bom, glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 7 e verso 32. E diz assim a palavra do Senhor: eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas juntas que não necessitam de arrependimento. Verso 32. Mas era necessário fazer festa e nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e hoje vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Vamos orar? Paizinho querido. Senhor, muito obrigado porque mais uma vez, Senhor, o Senhor se faz presente aqui. A tua presença ela é tão real. Senhor, quando eu entrei aqui, eu senti a tua presença de uma maneira tão gloriosa. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor já estava. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. E o Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, vai operar maravilhas em nosso meio, em nosso coração, na nossa alma, Pai. No teu altar eu entrego cada pessoa que está aqui presente, cada família aqui representada. Espírito Santo, vá na casa deles. E onde tem, Senhor Jesus, falta de união, falta de amor, vai renovando, vai restaurando. Senhor, onde tem um problema que ele acha que não pode resolver, enquanto ele está aqui te adorando, Senhor, envia solução para esse problema. Envia, Espírito Santo, os teus anjos, guarda, livra, resgata, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Eu gosto de preparar a mensagem de madrugada. Eu estou tranquilo, ainda mais quem tem menino pequeno, né? Gosto de preparar de madrugada. E quando eu falei, Senhor, o que eu vou levar para a tua igreja? Um povo que ama a palavra do Senhor, que ama a tua presença. O que eu falo? Ele falou uma palavra simples, Vanessa, muito simples e objetiva. E você vai falar uma frase para algumas pessoas que estão lá. Você vai dizer para eles que eles podem até conseguir fugir do meu propósito, mas jamais conseguirão fugir do meu amor. Você pode até fugir daquilo que o Senhor tem para a sua vida, mas jamais você vai conseguir fugir do amor que Ele sente por você. Amém? O texto que nós lemos, na verdade o capítulo 15, ele fala a respeito de um assunto só. Mas o Senhor Jesus, ele distribui em etapas para trazer uma melhor compreensão para aqueles que estavam ouvindo. E aí o Senhor Jesus está falando essas coisas, desses diversos grupos de pessoas, para um grupo de pessoas que eram os religiosos da época. E eles se reuniram e começaram a murmurar entre si, porque Jesus ele estava comendo com pecadores, falando com pecadores, sentando com coletores de impostos. E aí eles não estavam compreendendo muito bem porque aquilo não entrava no coração e na mente religiosa que eles tinham. E aí Jesus percebe o que eles estão lá murmurando e começa a discorrer acerca dessa parábola que fala da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos, um fora e um dentro de casa. E Jesus vai falar para eles para que eles possam entender a respeito do que Jesus estava falando. Mas isso não entrava na mente deles, porque eles aprenderam que eles não poderiam conviver com pecadores, porque eles se contaminariam com o pecado deles.
Só porque Jesus vem em uma situação totalmente contracultural, totalmente contra a cultura religiosa que eles carregavam entre si, para poder mostrar para eles que era um pouco diferente do que eles estavam pensando. Porque eles achavam que não podia comer com o pecador, não podia falar com o pecador, não podia chegar perto de nenhum tipo de pecador. Só porque Jesus comia com eles, dormia com eles, ia para a casa deles. E aquilo entrava em choque com aquilo que eles acreditavam. E aí Jesus vai mostrar para eles que na verdade não era o estar na presença de um pecador que contaminaria eles. Eles não poderiam estar na presença de pecadores devido àquilo que estava dentro do coração deles. Porque eles seriam tentados de acordo com a fraqueza que eles carregavam. Então, se ele ficasse muito perto, convivendo com um pecador que praticava alguns tipos de pecado, eles seriam induzidos. Então, não é porque eu vou chegar perto de um pecador que eu vou estar contaminado. Mas é de acordo com a imundícia que existe dentro do meu coração que eu vou começar a praticar as mesmas coisas que eles. E aí Jesus começa a demonstrar isso como? Jesus vai mostrar para eles na prática. Porque um dia Jesus chega perto da mulher samaritana, manda os discípulos todos comprar pão. E vai ficar sozinho com a mulher samaritana. Aleluia. Vai ficar sozinho com a mulher samaritana no poço de Jacó. E aí, pelo contrário, ela era uma mulher de vida duvidosa, mal falada, devido que ela já tinha se entregado a muitos homens. Só que Jesus manda todo mundo sair e fica sozinho com ela. Só que ao invés de Jesus ser atraído, contaminado pelo aquele espírito que estava sobre ela, por aquela vida dissoluta no sentido de muitos homens, Jesus não é então atraído por ela. Jesus toca nela e é ela que fica limpa, e não é Jesus que fica sujo quando chega perto dela. E aí um dia Jesus está passando, aquela multidão aí, glória, apertando Jesus, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, porque hoje eu quero dormir na sua casa. E o povo não entende, fala: como que Jesus vai dormir na casa de Zaqueu? Quem que era Zaqueu? Era um coletor de impostos, ele era o chefe daquele grupo. E todo chefe, coletor de impostos, aqueles que não se valiam de extorsão para ficar rico, sabia do que acontecia. Nos dois casos, Zaqueu estaria pecando, se ele estivesse roubando ou se ele fosse conivente com aquilo. E aí Jesus simplesmente fala: eu não só quero conversar com você, mas eu quero dormir na sua casa. E aí a santidade de Jesus foi impregnando Zaqueu, assim como a santidade de Jesus impregnou a mulher samaritana. A mulher samaritana sai daquele poço, aquela mulher que era desprezada pelas outras, e passa a ser a primeira missionária de Samaria. Aí Jesus chega perto de Zaqueu, e aquele homem fica tão incomodado com a santidade de Jesus, que vai impregnando dentro de Zaqueu. E aí ele fala: Jesus, eu quero dar a metade da minha riqueza para os pobres. E se eu roubei alguém, eu quero pagar ainda 4 vezes mais. Porque a santidade foi mexendo, virando uma chave dentro de Zaqueu. Por quê? Porque não era o pecado de Zaqueu que contaminava Jesus, mas era a santidade de Jesus que tocava Zaqueu. E ele fica limpo pela santidade que tem no Cristo. Está entendendo? O Senhor está falando para algumas pessoas aqui. Não é o simples não falar com aquelas pessoas que vai te manter santo, mas é você ter contato com aquelas pessoas que vai fazer com que elas sejam limpas através do sangue de Jesus que corre nas suas veias. Entenda, igreja, é um tempo ali, Manaios, é um tempo de restauração que Jesus está querendo levantar uma geração para dizer: eu estou perto de buscar a minha igreja, e você tem responsabilidade nisso. Você precisa pregar para aqueles que ninguém quer, é para a prostituta, é para o drogado, é para o ladrão, é para aqueles excluídos. E Jesus está dizendo: eu quero aquela geração, que será a minha voz no meio de uma multidão rejeitada, excluída, porque não é o pecado deles que vai te contaminar, mas é a sua santidade que vai mudar a vida deles. Você está entendendo? Glória a Deus. Deus seja louvado. A primeira parábola que Jesus conta, o primeiro tipo de pessoas de Deus que está perdida, vai falar a respeito da ovelha perdida. E ele vai dizer que o pastor estava andando com suas ovelhas. Uma ovelha se perde. Ele deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela uma que se perdeu.
Está falando de pastor e ovelha. Não está falando de um pai com um filho aqui. Então isso não está dizendo a respeito de Deus Pai e você como filho. Está falando da sua caminhada ministerial. Porque pastor aponta direção. Pastor cuida apontando direção, alinhando com o propósito de Deus. Quando está falando aqui desse pastor, está dizendo que ele cuida como aquele que aponta a direção do seu ministério, da sua vida espiritual. E ao longo do caminho, as pessoas vão se distraindo e vão se afastando do rebanho. Jesus trouxe alguém aqui para poder dizer para ele o seguinte: você está deixando o seu ministério de lado porque está se distraindo demais. Eita. Porque vem à igreja e acha que está tudo certo, mas dentro de você não está. Está se distraindo, está se distanciando, está perdendo foco. E o Senhor está falando justamente na questão de ministério. Que precisamos despertar para aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos em termos de ministério. E aí essa ovelha se distancia do rebanho e começa a se distrair e perder o foco. Mas é lindo que aí Jesus vai dizer o seguinte: que o pastor deixa as 99 e vai em busca daquela uma que se perdeu. E quando aí chega, vê aquela ovelha, ele se alegra, bota ela nos ombros e leva de volta para unir com o rebanho. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus está dizendo o seguinte: porque não é tempo de criticar e apontar dedo acusando as pessoas. Porque nós vivemos uma época que quando o irmão cai, a gente aponta o dedo para ele, acusa ele, mata ele, tira ele da presença de vez. Por quê? Porque nós não aceitamos que um pastor tenha algum tipo de fraqueza. Nós não aceitamos que pessoas que têm um cargo, elas tenham algum tipo de fraqueza. Porque colocamos na nossa mente que eles são super-homens, super-heróis e são infalíveis. E aí vem uma carga sobre o líder. E muitas vezes ele não consegue mais caminhar e a gente não aceita. E aí o Senhor está dizendo: vamos parar com esse negócio de acusar e de colocar um peso que nem você conseguiria suportar. E aí Jesus fala que o pastor pega a ovelha e coloca nos ombros. E aí o Senhor está dizendo: eu estou em busca daqueles que serão os meus ombros para colocar no colo aqueles que estão se perdendo e trazer para ser restaurado, cuidado, liberto. É tempo de emprestar os ombros, é tempo de emprestar de seus ombros de Cristo para buscar aqueles que estão se perdendo, para buscar aqueles que estão desgarrados, que estão morrendo do seu lado. É tempo de restauração. Quem que vai ser os ombros? Quem vai emprestar os ombros? Quem vai emprestar seus ombros para que os líderes dessa geração sejam restaurados e não crucificados? É uma mensagem muito simples, Jesus querido. objetiva e rápida. Aí existe um caminho. O Senhor falou assim: pois é, para esses, lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. O que Jesus está falando? Existe um caminho para a restauração. É o que? Confissão de pecado e arrependimento. Confissão de pecado e arrependimento. O Deus te perdoa não é quando você pede, é quando você se arrepende. A gente é perdoado não é quando fala me perdoa, é quando ele vê o arrependimento no seu coração. E ele está dizendo: o caminho para a restauração é confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. Ei! Existe um caminho para a restauração. Verdade. E existe uma urgência do céu para que essa restauração aconteça. Existe uma urgência do céu para que isso aconteça. Igreja, Jesus está muito perto de voltar para a igreja dele. Existe eu ando sentindo uma angústia, pastor. É como se fosse assim, alguém está viajando, mas a data de chegada já está próxima. É como se eu estivesse já olhando no relógio para aquela pessoa chegar de viagem. É o que eu sinto acerca de Jesus. É como se a data já estivesse marcada e a gente já estivesse olhando no relógio, porque a qualquer momento ele pode vir. Você não está entendendo o que o Senhor falou comigo
A segunda é a dracma perdida. A dracma se perdeu onde, gente? Dentro de casa. A dracma se perdeu dentro de casa. Aí a palavra vai dizer que estava escuro e bagunçado. E ela se perdeu. Isso está falando da nossa vida interior. Foi dentro de casa, estava escuro e bagunçado. Aí essa parte está dizendo de nós, da alma. De pessoas que estão dentro da igreja, mas está com a alma tão bagunçada. Está com a alma tão em trevas. Tantos problemas, tantos sentimentos ruins. Tanta falta de perdão. Tanta angústia, tanta tristeza. Que não está conseguindo ver que está completamente perdido, mesmo estando dentro de casa. Que está sem direção, não consegue ver uma saída, mas está dentro de casa. Não consegue perdoar o marido, mas está dentro da igreja. Não consegue perdoar o pai ou a mãe, mas está dentro da igreja. Está achando que está tudo certo, mas está completamente perdido. Uma senhora, eu contei esse testemunho um dia que eu vim aqui, mas é muito importante isso. Uma senhora sonhou uma amiga, ela é tia da minha amiga, de uma grande amiga. Um mês ela faleceu, mas um mês antes dela falecer, ela começou a sonhar com o arrebatamento da igreja. E ela ficou desesperada, sonhando com o arrebatamento da igreja. E ela ficava. Mas uma mulher santa, uma mulher que estava na igreja, uma mulher de um coração puro. Porém, ela não perdoava o marido dela por nada nessa vida. E ela ficou. No sonho que ela teve, ela ficou. E depois de um mês, ela morreu. Jesus voltou para ela. O arrebatamento era para ela. E se ela não conseguisse perdoar, ela não iria para o céu. Você está achando que isso é brincadeira? Você está achando que... Não, não perdoa mesmo, porque a senhora não sabe o que me fizeram. Eu não sei o que te fizeram, mas eu sei uma promessa que está sobre a sua vida, que você tem um céu de glória te esperando. Mas se você não perdoa os homens, Deus também não vai te perdoar. Se você não ama os homens, você também não alcançará misericórdia. Desperta, igreja! Desperta, igreja! Existe algo muito maior. Você não está entendendo a urgência do céu acerca disso. A dracma estava dentro de casa, perdida, estava escuro. E ele está falando da escuridão da nossa alma. Ganância sem limite. Tudo é dinheiro, trabalhar. Não posso nada nunca, porque preciso trabalhar. E aí o Senhor está dizendo: precisa de uma restauração mesmo dentro de você. Porque existe algo muito maior do que isso que você vive aqui. As tribulações do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Quando você pega o texto original, Gênesis 1, 2, na nossa Bíblia está escrito: e a terra estava em trevas e vazia. Está esquecido. Sem forma e vazia, isso mesmo, obrigada. Os universitários. Mas aqui no texto original, ela diz que estava em caos e confusão. A terra estava em caos e confusão. E o que nós percebemos aqui, o que mais tem dentro das... Eu trabalho com mulher, gente, eu sei do que eu estou falando. O que mais existe é mulheres com completo caos e confusão dentro das suas almas. Que não conseguem avançar. Não conseguem mudar. Não conseguem prosperar, porque estão agarradas em algo que te fizeram há tantos anos atrás. E você não solta essa dor. Você não larga esse negócio. E isso está te impedindo de crescer, de prosperar, de frutificar no reino. E o Senhor está dizendo: eu quero colocar uma ordem dentro dessa terra que me pertence. Eu quero colocar esse caos em ordem. Eu quero organizar essa bagunça. Porque você é minha. É minha terra. Dê liberdade para o Espírito Santo cuidar da sua alma. Dê liberdade para ele restaurar a sua alma.
Aleluia. Glória a Deus. É forte. Estou indo rapidinho aqui para poder chegar nessa parte. A outra parábola vai falar a respeito dos dois filhos. Um perdido fora, um perdido dentro. Quem está dentro não sabe que está perdido. Quem está fora sabe que está perdido e sabe que não tem jeito para a vida se não voltar. Jesus fala a respeito dessa parábola, por quê? A ovelha sabe, fazendo um estudo acerca da ovelha, ela sabe que ela está perdida. O animal mesmo. O primeiro filho, o filho mais moço, sabia que estava perdido. A dracma perdida dentro de casa, a dracma não sabia que estava perdida, não tem vida. Representa o filho mais velho, que estava perdido e não sabia. Aí Jesus vai contar essa parábola, porque o filho mais novo pega tudo que era dele e sai. Vai embora, vai gastar tudo, depois arrependido volta para dentro de casa. O filho mais velho fica indignado, porque como assim, gente? Ele vai, gasta tudo que era do meu pai, tudo que era que com o suor do meu pai conseguiu, gasta tudo com prostituta, com bebedeira, com bagunça, agora volta. E ele fica indignado com isso. E aí Jesus está contando essa parábola, por quê? Porque quando houve o cativeiro assírio, a nação de Israel foi dissipada. Só que ficaram um grupo de pessoas lá. E aí o rei da Síria pega diversas raças e coloca lá, em Samaria. E aí começa aquela mistura de raças. O judeu agora já não é mais legítimo. Os israelitas agora não é mais aquele povo legítimo. Perdeu um pouco da sua identidade. Porque foi casando com mulheres cananeias, foi casando com mulheres filisteu, foi casando com diversas raças e misturaram, tiveram filhos que agora já não era mais legítimo. É por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos. Achavam que eles eram pior que cachorro. Por quê? Porque eles se prostituíram com outras raças, adoraram outros deuses e agora não é mais aquele povo legítimo. Eles, depois que vieram do cativeiro babilônico, os judeus, eles tentaram se manter na tradição e não se misturar no que diz respeito à raça. Então eles não gostam dos samaritanos, que é um povo misturado. E eles se achavam bons demais porque era um povo legítimo. E aí Jesus está dizendo para eles a respeito disso, porque Judá representa o irmão mais velho, Samaria representa o irmão mais moço. E o que está acontecendo aqui? Os religiosos da época olham para Jesus comendo com pecadores, dormindo na casa de pecadores, falando com pecadores, fazendo milagres para pecadores, transformando pecadores, santificando aquele povo que estava totalmente perdido. Eles olham e falam, como assim? Olha o irmão mais velho, como assim? Eles vão lá, fazem tudo que desagrada o meu pai, gastou o que era do meu pai, se mistura, fica com prostituta, adora outros deuses. Agora vem Jesus e cura, salva, liberta, transforma. Não, a gente não aceita isso não. A mentalidade do irmão mais velho. E eu estou dentro de casa e não ganho um cabrito para fazer um churrasco com os meus amigos. Porque eles, por desacreditar nisso e por não aceitar os pecadores e o pessoal que era ilegítimo, o que eles fazem? Eles não aceitavam e aí ficavam com aquela incredulidade no coração e não recebiam milagres do Senhor. E aí agora a gente traz para dentro da igreja. Quando chega alguém que nunca esteve dentro da igreja, a gente se alegra. Pode ser um traficante, a gente dá glória, sapateia. Agora, quando o irmão dentro da igreja cai em um pecado escandaloso, o que a gente faz? Vai para o inferno. Porque não existe misericórdia dentro do nosso coração. A gente tem muito mais facilidade de aceitar uma pessoa que veio lá da macumba, que nunca aceitou Jesus e agora se rende aos pés, do que aceitar que alguém que está dentro da igreja possa cair e depois ser restaurado. E nós estamos jogando fora pessoas porque não acreditamos nessa restauração. A palavra é muito simples que o Senhor falou comigo e está falando aqui nessa igreja. Nós precisamos ter mais misericórdia. Porque o povo de Judá se achavam os santos.
O povo de Judá se achavam os bons. E esse papel nós temos feito. Nos achando santos demais, incapazes de ter misericórdia com aqueles que caem. Incapazes de ter misericórdia com aquele irmão que sentou do seu lado a vida inteira, agora caiu num pecado bem difícil da gente aceitar. E aí a gente não quer mais esse resgate. Mas em nenhum momento dessa parábola eu vejo Jesus apontando o dedo para alguém. Em nenhum momento dessa parábola eu vejo Jesus arrancando essa pessoa e falando, eu não te aceito mais. Muito pelo contrário, eu vejo Jesus se alegrando quando acha a ovelha perdida. Eu vejo Jesus se alegrando quando encontra a dracma perdida. E eu vejo o pai todo feliz porque o filho volta para casa. Eu imagino aquele pai todo dia sentado numa cadeira de balanço, na frente assim daquela estrada, sabe, comprida assim debaixo de uma árvore. E ele olhando porque ele esperava que aquele filho ia voltar para casa. Eu imagino aquele pai todo dia olhando e falando, talvez é hoje que meu filho volta para casa. No outro dia talvez seja hoje que ele volta para casa. No outro dia talvez seja hoje que ele vai voltar para casa. E aí quando ele avista aquele filho, e o filho vem ensaiando, né? Olha o ensaio do filho. Nossa, eu vou chegar lá e vou falar assim, pai, eu peguei contra o céu, peguei contra o Senhor. Não precisa me tratar como filho, eu quero ser um empregado seu. Sabe por quê? Porque ele conhecia. Ele estava lá fora e conhecia o pai. Tem gente que está dentro da igreja e não conhece Deus como pai. Tem gente lá fora que recebe mais misericórdia porque sabe quem é o pai dele. E tem gente aqui dentro vivendo uma vida de miséria porque não sabe que Deus é pai. O filho mais velho esperando um cabrito para fazer churrasco. O pai olha para ele e fala, meu filho, um cabrito? Tudo que eu tenho é seu. Eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Muda a sua oração. Para de fazer oração de escravo. Para de fazer oração de servo. Você é filho. Quem é filho é herdeiro. O Senhor me trouxe aqui para fazer o quê? Trazer uma mudança de mente em alguém que fica indignado porque a pessoa pecou, voltou para a igreja e está cheio de bênçãos, de milagre para contar. E ela está como? Na mesma vidinha, na mesma coisa, e murmurando, porque ele fez isso, ele fez aquilo, e o Senhor fez, consagrou, levantou, curou, restaurou, fez milagre, e eu continuo aqui do mesmo jeito. O filho mais velho com pensamento de escravo, com pensamento de servo. Eu trabalhei para o Senhor a minha vida inteira. E o filho mais velho fez o quê? E o filho mais novo? Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque o meu pai cuida. O meu pai ama até os empregados. O meu pai ama, o meu pai cuida. O meu pai, ele é bom. Aí aquele filho chega, o que o pai faz? Corre, abraça e beija. Ele estava esperando ser tratado como empregado. E aquele pai que representa Deus estava esperando ele voltar para casa para quê? Para beijar, abraçar, curar e falar que o lugar dele na casa estava reservado, estava guardado. Ele não esqueceu. Deus não joga ninguém fora. O pai não joga ninguém fora. Vamos parar com esse negócio de condenar, porque Deus não joga ninguém fora. Aí você encontrou alguém para dizer, não abra mão da tua família, não abra mão da tua casa, não abra mão dos teus. Eu não desisti de você um dia. Continue buscando, continue orando, continue intercedendo. Sabe o que Deus, sabe o que o pai fala para aquele rapaz, para o mais velho? É o teu irmão, meu filho. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Está nas drogas, tá, mas é meu filho. Está fazendo muita coisa lá fora, tá, mas ainda é meu filho. Está abandonando lá fora, tá, mas é meu filho. É meu filho. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui nessa noite, está longe da presença do Senhor. Escuta, você é meu filho. Está todo arrebentado, todo estragado, podre, sujo, por dentro e por fora, mas ainda é meu filho. E eu te trouxe aqui porque eu tenho restauração para você, tenho cura para você, mudança de vida para você. Ei, não desista do seu filho, não desista.
Senhor está dizendo para o irmão mais velho aqui nessa noite: você é filho. Eu nunca matei um boi porque você não saiu de casa. Mas o boi está aqui, você pode pegar e matar quando você quiser. Começa a orar como filho. Se coloca na posição de filho. A gente fica mendigando tão pouca coisa para Deus, e Ele está dizendo: não precisa mendigar, porque isso já é seu. É seu, é seu, é seu. Se coloca de pé. Quatro horas da manhã, preparando essa mensagem, ele falou: Vanessa, não é nada profundo de teologia que você gosta. Não é nada disso, é um negócio simples e direto. Sabe por quê? Ele falou tão forte ao meu coração que é tempo de restauração. É tempo de resgate. E o Senhor disse mais: fala para eles se prepararem, porque muitas ovelhas perdidas irão entrar por essa porta. Muitos pródigos irão entrar por essa porta. Por que o Senhor trouxe essa palavra nessa noite? Ame, cuide, tenha misericórdia, porque vai chegar gente arrebentado, desgraçado aqui dentro, que vai precisar encontrar amor, carinho, atenção, cuidado. Se preparem para receber muitos homossexuais. Se preparem para receber gente excluída que ninguém quer. Eita, Jesus, dá força. E você, como irmão mais velho, vai cuidar, vai amar. Vai mostrar que a mesma misericórdia com que você foi encharcado, você vai transferir. Você vai mostrar que os seus ombros é ombro de carregar gente que está caído. Você vai mostrar que o seu coração é coração para amar aqueles que ninguém quer. Amar quem é bom, todo mundo quer. Mas Ele está dizendo: aprenda a amar quem é, aqueles que são totalmente arrebentados lá fora. Você sabia que por mais difícil que seja, um estuprador merece misericórdia? Você sabia que por mais difícil que seja, um pedófilo merece misericórdia? Feche seus olhos. O Senhor está dizendo: volta para casa, filho. Volta para casa, volta para a intimidade, volta para a comunhão. Talvez você não está se sentindo perdido porque você não está lá no mundo, mas está dentro da igreja e está se sentindo sem direção. E o Senhor está dizendo: volta para a nossa comunhão. Volta para casa. O Senhor está dizendo para alguém aqui: você entrou aqui hoje achando que era só mais um culto, mas era a minha oportunidade para você voltar para casa. Volta para casa, volta, porque o Pai está te esperando. Aleluia. Feche seus olhos. Comece a falar com o seu Deus. Talvez, se você sente que essa ovelha é você, ou que esse filho é você, ou que você é essa dracma, se quiser vir aqui à frente para nós orarmos, como você pode vir. E se não, receba o amor e o consolo do Senhor. Riamanaios. Riamanaios. Onde rianda se do manaios. Rionde canta ramanaios. Tem mais ovelhas aí. Tem mais filhos aí. Você que quer fazer um compromisso com o Senhor nessa noite. Rimanaios. E onde canta ramanaios. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Começa a orar, igreja. Eu tô sentindo uma coisa de dentro de mim. Você não está entendendo, não. O Senhor está dizendo: filho, eu não estou aqui te
auxiliando. Que o Senhor te abençoe, firme seus passos. Que o Senhor te guarde, console a tua alma, te resgata, te sara, te cura e faça coisas indizíveis na sua vida. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, vocês que não participam do culto de manhã, porque outros irmãos, pouquíssimos que vêm dos dois, tá? Eu quero convocar vocês, se vocês quiserem, no domingo que vem, participar dessas duas mensagens, como nesta noite, mensagens poderosas, mensagem poderosa, para que você venha nos dois cultos domingo. Sente aqueles que podem, e um minutinho a gente está terminando, no máximo 3, 4 minutos a gente termina. Vem aqui, pastora Lívia, por favor. Pastora, Deus abençoe a senhora por essa mensagem, viu? Deus falou no meu coração. Glória a Deus, Deus falou no meu coração. Amanhã à noite nós teremos oração e quero convidar essas mulheres de preto e toda a igreja para domingo e sábado de manhã. Eu vou fazer uma consagração de 8 às 10 aqui e para estendida a toda a igreja que quiser participar. Tá? Mas vem tomar um café de manhã com o pastor sábado que vem. Mas amanhã à noite tem oração também, no nome do Senhor. Pastora Lívia é uma das nossas líderes do nosso trabalho missionário no Araújo Jorge. Junto com ela tem a irmã Darcy e a equipe que está trabalhando lá no pastel. Quero pedir a vocês que nesta noite vai passar os envelopes. Nós queremos transferir essa oferta ao Ministério Araújo Jorge. Mas quando sair daqui, você passa na cantina. Pastor, eu não gosto de pastel de carne, mas tem de pizza. Pastor, não gosta de pizza, mas tem de queijo com frango. Pastor, não gosta de um jeito, então deixa seu dinheiro e me dá um pastel para mim. Tá, irmão? Vai lá, compra um pastel abençoado. Se você comprar um pastel, irmão, você ganha um suco, porque o suco é dado, o pastel é R$7. Se você quiser com refrigerante, aí é R$10. Mas você pode ajudar nesse ministério, né? Tá tudo prontinho? O pastel deles é delas do ministério, o tamanho dessa caixa aqui, irmão. Tá? É verdade, irmão. É verdade, agora eu estou olhando, irmão, como os filhos de Anak, diz a Bíblia, eles são gigantes. O pastel eu estou olhando como os ossos dos filhos de Anak, irmão, meu Paulo. E é bem recheado, mas recheado mesmo, não é de vento não. Que bênção. Então vocês vão. Amém. Então vocês vão semear a oferta agora, no nome do Senhor Jesus. Vocês vão assim para Raquel, para Rebeca. Nós vamos orar agora, no nome de Jesus. Glória a Deus. Sogra desse jeito, a nora da pastora Rebeca está doente, a sogra já chega e não esquece não. A Rebeca está no hospital, a pastora Rebeca, o pastor Pedro está, por isso que eles não estão aqui, e ela parece que está com sinusite, com dengue, e Jesus está no negócio, cura tudo, irmão, no nome de Jesus. Então vamos orar no nome de Jesus pela a vida dessa menina, minha nora, abençoada no nome do Senhor Jesus. Irmão Nilson, eu quero conversar com todos os homens da recepção, do acolhimento, até aqueles que não estão trabalhando. Já venha para cá, por favor, no nome do Senhor. À meia-noite, chega a mensagem do pastor está aqui no altar. Viu? Meia-noite estarei aqui orando por vocês em nome de Jesus. E amanhã, de 8 às 6 da tarde, toda a minha consagração no altar de Deus pela vida da igreja. Vamos colocar de pé. Eu acho que eu sou isso. Olha que coisa mais linda isso aqui, ó. Mais linda. Olha que coisa perfeita. Esse é o Ministério das Mulheres, que dia 20 vai ter um encontro. E as flores são 30. Elas oram por 3 mulheres. E elas estão recebendo isso. Isso aqui é o que? É um suspiro. Está sobrando? Tá não? Não. Só uma vez assim. Não para trás. Entrega aí, Vitor, para não me abrir. Não vou comer esse negócio. Coloca o Pix aqui para mim, meu filho. Na hora da oferta, a gente tem que colocar, por favor. Coloque aqui, por favor. Você pode semear agora. Eu acho que ele vai colocar, né? E Deus abençoe o irmão deles, é daqui, os demais daqui. Só você que não é, né, irmão? Só você que não é.
que foi, Deus? Figueira, o que foi? Ah, meu Deus. Mas Deus está no controle, em nome de Jesus. Você já saiu lá da igreja? Já? Deus abençoe vocês, tá? Em nome do Senhor. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. O pastor fazer a oração final e da bênção apostólica. Tem uma semana de paz, de bênção. É interessante, pastor. Eu preguei aqui sobre o homem com meu papel, o filho pródigo. Eu falei que sobre o dinheiro, que dinheiro não traz, a riqueza não traz felicidade. Tudo isso aqui, que traz felicidade são pessoas. Dinheiro traz outras coisas. O homem caiu em si, planejou e executou. Foi ministrada a palavra aqui, do homem que comeu o papel. Põe a mão no seu coração. Eu quero abençoar a vida de você. Estou saindo daqui renovado. Estou saindo renovado. Eu queria que os irmãos, vocês que estão aqui, depois coloquem as cadeiras fazendo uma pilha assim, ó, que daqui a um pouquinho eu volto, eu lavo a igreja. Pastor, como que isso dá conta? É o Deus que me renova. Mas se eu não tenho alguém para lavar, eu não quero, eu vou cantando e vou orando. Estou sadio em Jesus. Jesus dá vitória. É verdade. Deus faz assim comigo. Ainda levo cadeira para fora e lavo cadeira. Ainda dou umas bicotas na mulher. Amor? É contigo. Põe a mão no coração no nome de Jesus. Senhor, Tu falaste conosco nesta noite. E eu creio, Deus, que coisa linda que foi acontecida. O choro do Felipe também tocou o coração de Deus. Foi coisa tremenda que o Senhor realizou. Porque no mundo espiritual só o Senhor sabe o que foi quebrado aqui dentro. Pessoas que não perdoam, pessoas que estão em casa, perdoam pessoas que perderam, mas o Senhor fez coisas aqui, Senhor Pai, que ninguém, alguns às vezes não vieram na frente, mas as cadeias foram quebradas. Senhor Deus querido, e o cisco foi tirado dos olhos. O Senhor fez coisas aqui que eu vi, que o Senhor fez coisas aqui. O Senhor realizou milagre. O Senhor trouxe cura. E o Senhor realizou em nome de Jesus. Eu vi aqui coisa realizada. O teu povo vai embora para casa. E eu sei que este povo vai renovado na graça do Espírito. E também renovado, Senhor, no campo da saúde física e emocional. Senhor, a Janaína, eu vim fazendo algo, Janaína. Eu vim acontecendo algo, Janaína. Uma semana de bênção, de paz e de graça. E a Rebeca no hospital é visitada. E todos aqueles que não pôde vir foi visitado também. E aqueles que estão ao vivo, tem muito ao vivo mandando mensagem, também foram renovados e visitados. Semana de vitória, a graça do Senhor Jesus, o grande amor do Eterno. Deus abençoe esta pastora que pregou, continua pregando nessa vida. E as consolações do Espírito seja sobre este povo que come o papel. Está terminado, no nome de Jesus. Passa na cantina agora. Passa lá.